No vídeo de hoje eu vou maquiar e falar ao mesmo tempo. Gente, eu já vi esses vídeos de várias pessoas, um monte de gente fazendo, e eu resolvi fazer aqui pro YouTube. Então eu vou me maquiar e vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu fiz uma vergonha que vocês não imaginam, gente, sério. Eu nem sei se eu tenho coragem de contar, mas eu acho que eu vou contar, gente, pra vocês. Eu vou contar porque, sério, eu fiz muita vergonha nesse dia, mas eu quero contar porque pra desabafar com vocês, né? Mas só antes, deixa eu tomar minha água, né, gente, pra poder hidratar. Gente, esse vídeo não vai ter abertura nenhuma, eu vou me maquiar e contar o que aconteceu nesse dia, que eu quero desabafar com vocês, que eu fiz uma vergonha, que minha mãe e minha avó não gostaram muito disso, né, gente? Enfim, então vamos começar. Bom, a primeira coisa, eu vou tirar meu óculos, né, porque como é que eu vou me maquiar com óculos, né, gente? Gente, é só pra vocês saberem que eu não consigo enxergar sem os óculos. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, por isso que eu tenho que usar óculos, por causa da miopia. Então, gente, eu vou me maquiar e vou contar essa história pra vocês, que eu fiz muita vergonha com a minha mãe e com a minha avó e com meu pai, que estava junto nesse dia, tá, gente? Então, eu vou me maquiar e vou começar a contar toda essa vergonha que eu fiz a minha mãe passar, minha avó passar, meu pai passar. Eu não sei se minha irmã estava nesse dia, mas eu vou contar porque eu quero desabafar, tá? Eu vou contar porque eu quero desabafar, tá? Enfim, o ano era 2021, tá? O ano era 2021 e eu tinha exatos 14 anos de idade, né? Eu não sei se eu... Ah, não, eu tinha 14, eu ia completar 15, gente. Eu tinha 14, eu ia completar 15 anos. Bom, o ano era 2021, eu tinha 14, eu ia completar 15. E eu era uma pessoa, assim, uma adolescente, que não gostava de se vestir como adolescente. Pra vocês entenderem. Enfim, bom, o ano era 2021 e eu tinha meus 14 anos, eu ia fazer 15 anos, eu tinha 14, ia fazer 15, e eu era um adolescente em 2021 que não gostava de usar roupas de jovens, roupas de adolescente. Eu gostava mais do infantil, entendeu, gente? Então eu vou explicar o que aconteceu. Bom, eu já falei, né, que o ano era 2021, eu tinha 14, ia completar 15, né? Pra quem não sabe, eu nasci em 2006, então, né? Lembrando que eu já passei meu sabonete, que tá aqui na minha necessaire. Enfim, gente, o ano era 2021 e eu estava me arrumando para ir pro shopping. Gente, eu vou pegar um espelho aqui da minha paleta, porque eu não vou conseguir ver aí. Então, aqui na minha paleta tem um espelho, então eu vou me maquiar aqui pelo espelho da minha paleta, tá, gente? Essa paleta é velha. Essa paleta eu comprei ano passado, gente. Enfim, ela é velha. Enfim, o ano era 2021 e eu estava me arrumando para o shopping, gente. Eu estava me arrumando para o shopping, toda feliz, toda contente, né? E aí, eu me lembro que na época eu usava um macacão, né? Um macacão jeans, né? Eu usava um macacão jeans, gente. E eu não gostava, como eu falei pra vocês naquela época, eu não gostava de se vestir como adolescente, né? Como jovem, entendeu? Eu não gostava, gente. Eu gostava mais de coisa de criança e tal, né? Mas enfim. Aí a gente estava se arrumando pro shopping e aí eu coloquei meu macacão jeans com uma blusa, né? Uma blusa colorida, o meu macacão e um sapatinho básico. E aí, gente, aí a gente tava tudo pronto, né? Eu tava já pronta, minha mãe tava me arrumando. E aí a minha mãe ligou pra minha avó pra saber se ela estava pronta também, gente. Pra ver se ela tava arrumada pra gente poder ir lá buscar ela e levar pro shopping. Gente, meu cabelo tá feio, ignorem, porque ele é muito seco, então ignorem o meu cabelo. Mas enfim,
Peraí, antes de continuar, eu vou prender o cabelo, porque ele tá muito feio, galera. Tá muito feio esse cabelo. Sério, ele tá muito seco. Eu sei que eu lavei ele, mas ele tá seco. Então, peraí, gente, eu vou... Antes da gente continuar, deixa eu prender, porque ele tá muito feio e tal. Ele tá todo seco, tá horrível. Enfim, galera, eu já tava quase pronta, né? Tava com o meu macacão jeans, com a minha blusa colorida e com o meu sapato, que eu nem sei se era um sapato, mas enfim, eu tava toda bonitinha. Eu tava de tiara também, eu usava também aquelas tiaras infantil e minha mãe não gostava nada disso. Ninguém gostava, né, gente? Porque eu não conseguia me vestir como jovem naquela época. Eu gostava de me vestir como criança, entendeu? Eu tinha uns certos problemas naquela época, entendeu? Um monte de problema. E aí, galera, aí depois que tava todo mundo pronto, aí a gente entramos no carro, né? Entramos no carro e fomos pegar a minha avó, que estava pronta, né? Ela ligou assim pra minha mãe: já tô pronta, que horas vocês vêm me buscar? Aí a gente foi lá buscar a minha avó, né? Lá na casa dela e tal. E eu tava vestida assim, né? Eu tava meio infantilizada, mas ninguém me forçava não, gente. É porque naquela época, em 2021, eu gostava de se vestir como criança. Eu não gostava de se vestir como jovem, porque naquela época eu tinha 14 anos, gente. 14 anos, e 14 anos é bom a gente se vestir como jovem, não como criança. E naquela época eu não gostava de se vestir como jovem. Eu ficava comprando brinquedo infantil, entendeu? Por isso que hoje em dia eu mudei meu visual. Agora eu tô me vestindo de jovem, tô me maquiando de jovem, né? Porque antes eu nem gostava de maquiagem, agora eu gosto, gente. Entendeu? No domingo passado, antes do aniversário da minha mãe, eu comprei um tênis e amei esse tênis. Na verdade, eu queria um tênis que eu vi na internet, mas não tinha lá na loja, mas tinha um tênis bege lá, que eu achei bem legal. Aí, galera, a gente foi, né, buscar minha avó. Chegamos lá pra buscar minha avó. E aí começou o problema, né? A minha avó entrou no carro, eu falei, não consegui falar com ela porque eu tava meio chateada, enfim, né? Enfim, eu tava meio estressada nesse dia. E aí minha avó falou assim: ah, é estresse, né? É melhor nem falar. Ultimamente, gente, eu tô tendo um pouco de estresse, sabe? Ultimamente, nos meus últimos dias. Tô tendo um pouco de estresse. Mas, nesse dia eu tava muito nervosa demais, nem sei como explicar. E aí, a gente foi almoçar, eu não sei se a gente foi almoçar ou foi jantar. Só sei que a gente foi pra um shopping Rio Mar, entendeu? Que eu amo esse shopping. Bom, a gente foi pra esse shopping, eu acho que a gente foi almoçar, gente. Enfim, a gente foi almoçar nesse shopping, porque eu amo esse shopping, lá tem várias comidas maravilhosas, gente. Eu amo as comidas de lá, sério, é surreal de bom. Gente, eu não vou passar base, porque como é uma maquiagem bem simples, então eu não vou sair de casa, então não vou passar uma maquiagem com base, só passei só um corretivo, porque é uma maquiagem básica, eu não vou sair nem nada, enfim. Bom, a gente chegou no shopping e aí que começou o problema, né? Que aí eu fui numa loja, assim, de brinquedo e minha mãe já tava assim, né? Não queria que eu comprasse brinquedo, queria que eu comprasse coisa de jovem, mas naquela época eu não queria, né? Não conseguia usar roupa de jovem porque eu achava muito apertado, entendeu? Eu achava, não sei, eu achava muito apertado aquelas roupas lá de jovem, né? Eu não gostava. E aí minha mãe já começou a ficar braba comigo, que eu queria comprar de todo jeito uma boneca, entendeu? Essa boneca é muito feia. Graças a Deus, eu doei essa boneca pra a mulher que trabalha aqui em casa. Graças a Deus eu doei pras netas da mulher que trabalha aqui em casa. Porque agora, né, gente? Agora eu sou jovem, agora eu quero coisa de jovem, não quero mais coisa infantil como eu fazia lá naquela época. Enfim. Aí, de todo jeito, minha mãe não deixou eu comprar e eu fiquei mais nervosa. Acabei tendo um surto
lá dentro do shopping. Fiquei muito nervosa. E eu acho que me lembro que era na época de Natal, né? Aí acho que a gente foi ver a decoração de Natal naquela época de 2021. Era época de Natal, eu acho, né? E aí a gente foi tirar foto, né? Com as decorações lá de Natal. E aí que tá o problema, gente. Quando eu fui tirar foto, tinha umas duas meninas, assim, estavam, não sei se elas estavam fofocando de mim, não sei. Só sei que eu não consegui tirar foto, porque elas estavam juntas, as duas, e eu não sei se elas estavam fofocando de mim, sei lá. Só sei que eu não gostei disso. Tinha duas garotas, assim, juntas, assim, só... Eu não sei se elas estavam falando de mim, porque tinha uma menininha também que tirou foto. Eu não sei se elas estavam falando de mim ou da menininha. Só sei que eu não gostei, entendeu? Não gostei. Falei assim, mãe, ai, aquelas duas garotas ali estão falando de mim. Eu vou atrás delas. Aí minha mãe falou, Clarice, pelo amor de Deus, não vai fazer barraco aqui? Gente, quase que eu ia fazer um barraco. Pra vocês terem ideia, quase que eu ia fazer o barraco. Mas não, gente. Quase que eu ia fazer, mas aí eu fiquei muito nervosa. Falei, ai, que saco essas garotas. Eu comecei a falar um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa feia. E aí a minha avó, falando assim pro meu pai, assim, virou pro meu pai. Ai, que absurdo, meu Deus, essa menina tá cada vez pior. Tá até fazendo barraco. Gente, quando eu fui ver, elas não estavam fazendo barraco, elas só estavam rindo, entendeu? E aí eu me lembro que eu surtei na época, fui atrás dessas meninas, assim, no shopping. E aí minha mãe, para menina, para de fazer barraco, já deu, pelo amor de Deus, não aguento mais. E eu fiquei muito nervosa, eu quase que ia atrás delas, mas sorte delas que elas fugiram, porque, né, elas não queriam barraco comigo. E aí eu me lembro que quando elas saíram correndo, começaram a falar assim pra mim, né, olha, barraqueira. E eu fiquei com a cara que vocês não têm ideia. Eu fiquei tão nervosa, assim, que eu falei, ai, eu preciso sair desse shopping. Eu falei assim no meu pensamento. Eu fiquei tão com raiva delas, eu fiquei com ranço dessas meninas, que, entendeu? Aí depois a gente foi pro shopping e minha mãe começou a me brigar comigo. Ai, Clarice, que absurdo você fazer isso. Não pode ficar fazendo barraco, gente. E minha avó também, ai, menina, pelo amor de Deus, Simone, essa menina tem alguma coisa, falando pra minha mãe. Essa menina tem algum problema pra fazer barraco, falando pra minha mãe. E, gente, e aí eu levei um belo de um castigo. Quando eu cheguei em casa, eu levei um belo de um castigo, pra vocês terem ideia. Eu levei um belo de um castigo, mas foi bom. Elas não estavam fofocando, elas só estavam rindo de uma da outra, entendeu? E eu achava que elas estavam fofocando em mim. Aí meu pai também me deu castigo. A minha avó falou, começou a falar que eu tinha alguma coisa pra fazer barraco. Gente, eu fiz uma vergonha pra vocês verem. Uma vergonha que eu tô assim, sem explicação, gente, sem explicação. Não tem nem como eu explicar, porque essa vergonha que eu fiz é um absurdo. Eu não devia... Sério, gente, quase que eu fui fazer barraco. Mas a minha mãe me segurou e meu pai também. E a minha avó não gostou nada do que viu, né? E aí eu cheguei em casa muito triste, chorando. Minha mãe me botou de castigo. Sério, gente, foi muito ruim nesse dia. Eu fiz uma coisa muito feia que eu não devia ter feito. Eu tenho vergonha de mim, gente, sério. Eu fiz uma vergonha que vocês não têm ideia. Pronto, gente, eu já fiz a minha maquiagem. Eu vou mostrar agora o resultado pra vocês. Eu vou pegar o celular aqui e vou mostrar o resultado da minha maquiagem, gente. Gostaram dessa história? Eu achei que... assim, gente, eu não sou barraqueira, mas nesse dia quase que eu ia pra cima das meninas, mas a minha mãe me segurou e eu fiquei de castigo quando eu voltei pra casa. Gostaram da minha make? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse barraco que eu fiz. Eu nem tô acreditando nessa porcaria que eu fiz, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho até vergonha dessa história, sério. Eu não gosto dessa história. Eu tenho vergonha porque
Ai, é um absurdo, um absurdo. Então é isso, um super beijo. E é isso, um beijo. Tchau, se quiserem mais histórias eu conto mais. Beijo, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like e se inscreve. Tchau.